Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso de Pinochet, o esquilo que foi morto pela vigilância sanitária do estado de Nova York. Esse caso está causando uma comoção lá nos Estados Unidos. Tem gente dizendo que isso vai decidir as eleições americanas, tá? E eu não acho que é pouco, não. Está sendo realmente muito comentado. E lembra, estamos a 2 dias das eleições. Na terça-feira, agora dia 5, encerra, né? Vai ser o último dia das eleições americanas. Começa a contagem dos votos e a gente vai acompanhar aqui no canal ao vivo essa contagem dos votos lá nos Estados Unidos no dia 5, tá? Bom, vamos entender então o que é esse caso aqui do esquilo Pinu e do Fred, o guaxinim, que foram mortos pela vigilância sanitária. Essa notícia foi sugerida por Pombudo, Decaseg, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é muito curiosa essa história, porque não deixa de ter um paralelo aqui com o Brasil também, né? Eu acho muito curioso como é que as histórias estão se repetindo, assim, coisas muito parecidas em vários lugares do mundo que apontam para o mesmo sentido. O Estado como um ente desumano que erra nas suas atribuições, exagera no uso de violência, ultrapassa os limites do razoável e acaba ferindo animais e pessoas da mesma forma, né? E se expõe cada vez mais como esse monstro que precisa ser controlado. Esse caso do Pinu é o seguinte, primeira coisa, tá? Muita gente tá achando que isso daí é porque, mas o cara tava criando um esquilo num prédio em Nova York, não sei o que lá. Não, não. Nova York tem cidades do interior, tá? Isso foi no estado de Nova York, numa cidadezinha do interior. O cara morava numa casa com uma área grande, não era um apartamento, não era um lugar urbano em que ele morava, não, tá? Então, é uma cidadezinha na fronteira com a Pensilvânia, né? É bem pequena, na verdade. E aí o que aconteceu? Esse casal, é um casal, tá? Ele tomou esse esquilo que foi abandonado pelos pais, né? Não se sabe se os pais morreram ou tiveram que fugir, abandonaram o filhote. O fato é que o esquilo iria morrer, né? Estava órfão, né? Como todo mamífero, se você é abandonado pelos pais, você morre. E o casal então pegou esse esquilo e começou a tratar ele como se fosse doméstico. É lógico, eu não preciso dizer para vocês que isso é perigoso, não se deve fazer isso com espécies exóticas, espécies selvagens, né? Porque embora você possa domesticar praticamente qualquer coisa, os instintos desses animais selvagens, se você der azar, você vai ter um bicho muito violento, muito capaz de te atacar, de transmitir raiva, de transmitir doença. Então, não aconselho ninguém a cuidar de animais da natureza, tá? Isso é uma coisa arriscada, mas o fato é que o cara deu sorte, a genética do bichinho, ele era dócil mesmo, né, e foi muito bem tratado e virou um esquilo de estimação do casal, né? O casal são esses dois, esse casal aqui, né, que adotou o esquilo Penu e também tinha um guaxinim chamado Fred também de estimação também na casa deles, né? E aí o que aconteceu? Houve uma denúncia anônima para a vigilância sanitária. E é o que eu falo para vocês, né? Vizinho é uma praga, meu amigo, em qualquer lugar do mundo é uma tristeza esse negócio de vizinho, né? Enfim, os vizinhos, alguém, né, denunciou eles por estarem com animais selvagens dentro de casa e coisa e tal. Não consta que os animais tenham atacado ninguém, não consta que os animais tenham criado qualquer problema para os vizinhos, pelo que eles estão falando aqui. O que consta só foi que os vizinhos denunciaram e a vigilância sanitária chegou lá e já chegou matando os animais, tá? Pegou o esquilo e pegou o guaxinim e executou ambos por risco de raiva, né? Segundo eles estavam dizendo, o esquilo teria atacado um dos oficiais que foi lá pegar ele, e daí por risco de raiva eles mataram, a doença raiva, né? Eles mataram o esquilo para testar ele por raiva, ele não tinha nada, era um esquilo bem cuidado e coisa e tal. E no final das contas, isso expõe só a violência da vigilância sanitária nesse tipo de situação, né? É o que eu falo para vocês. Qual que é o problema do Estado nesse momento? O Estado se sente cada vez mais inútil. O grande motivo da existência do Estado era combater a violência, ou seja, quando você tem um ladrão, você tem um bando de assaltantes, pessoas que agridem a propriedade privada de outras pessoas, que matam outras pessoas, isso deveria ser o papel do Estado. Só que isso é difícil pra caramba de fazer, isso o Estado não quer fazer não. Ele já viu que não consegue fazer isso, que não resolve esse problema. Aí ele começa a buscar
outros problemas que são mais fáceis de resolver. O que você acha que é mais fácil de resolver? Ir atrás de uma gangue de criminosos perigosos lá em Nova York ou entrar na casa de um casal aleatório e matar um esquilo e matar um guaxinim? É lógico que o burocrata policial vai lá na casa do cara, né? Vai atrás de gente inocente. É o que acontece com a polícia em tudo quanto é lugar. Você ir atrás de criminoso não vai, mas multar carro na rua, multar o cara que sabe que não vai reagir, né? Que é um cara de bem que está trabalhando ali, que só teve que parar o carro urgente no lugar errado e coisa e tal, multar esse cara é mole, né? Então, ou seja, o Estado acaba indo para esse lado, né? Acaba exagerando na violência contra pessoas que são inocentes, que são pacíficas, que são pessoas que não vão causar nenhum mal. Veja, se o esquilo tivesse de fato agredido os vizinhos ou ameaçado os vizinhos de alguma forma, ou gerado algum problema sério para os vizinhos, aí é outra história, mas não consta que tenha acontecido nada disso, né? O esquilo, na verdade, ficava ali na casa do cara, lógico, devia passear ali pela redondeza e coisa e tal, mas não consta que tenha atacado ninguém, não consta que tenha causado nenhum prejuízo. Então, essa reação do Estado foi absolutamente desproporcional, uma coisa totalmente sem sentido. O Estado, então, fica usando esse tipo de coisa, né? Eles acabam usando a violência deles para casos banais, e aí acaba sendo um excesso de violência, porque né, o Estado é isso, o Estado é muito mais poderoso que o indivíduo, o Estado tem muito mais força que o indivíduo. Então é igual um mastodonte que quer resolver algum problema. Qualquer mexidinha que ele vai lá e destrói a coisa completamente, derruba a coisa completamente. Né? O que talvez, por exemplo, se o cara pegasse o esquilo e guardasse em custódia até terminar, parece que o dono do esquilo estava fazendo o processo para ter a licença adequada para ter o animal selvagem em cativeiro, né? Ele estava nesse processo. Já tinha dado entrada com os papéis e coisa e tal. Ou seja, se o pessoal mantivesse o esquilo, né, durante um tempo até ele concluir essa papelada e coisa e tal e resolvesse o problema, você poderia dizer que é uma coisa até razoável, né? Realmente o vizinho se sentiu incomodado e coisa e tal, né? Beleza. Mas no final das contas foi muito pior do que isso, né? Ou seja, os caras mataram o esquilo, acabou, o esquilo está morto, não tem mais. Tem um monte de imagem aqui dele com o esquilo, né? Olha lá, o esquilinho, lembra, foi criado desde criança, era bebezinho, ele amamentou o esquilo, né, criou o esquilo desde criancinha, tem 7 anos de idade o esquilo e, enfim, virou realmente um animal de estimação. Super dócil e virou uma celebridade da internet, né? O cara tem um canal aí, tem um canal no TikTok, não sei aonde o canal dele, em que ele mostra o esquilo ali, tem um monte de gente que vê a história, coisa e tal, Penou o esquilo, né? Penucci, o esquilo. E aí ele está falando aqui, né, mostrando aí os vídeos que ele faz com o esquilinho e coisa e tal. Ele, a esposa dele também. De novo, isso daqui, essa casa aqui não é na cidade de Nova York, não, tá? Nova York é o estado de Nova York, é uma cidade já perto da Pensilvânia, lá no sul, lá de Nova York, bem no interior, então não tem aqui, ó, tá vendo como é que é a área? É uma área aberta aqui, ó. Não é a área urbana que ele está criando o esquilo, né? Enfim, foi o Estado, fez essa violência danada contra o cara, matou o esquilo dele. E lembra, a gente não está muito longe disso não, né? Aqui no Brasil a gente tem mais imagens dele aqui brincando com esquilo e coisa e tal. E lógico, isso virou um caso que está sendo muito discutido lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o casal que criava os bichinhos, né? O guaxinim e o esquilo. Muita gente falando sobre isso, dessa violência estatal desmedida em um estado democrata. Lembrando que o estado de Nova York é governado por democratas, toda a região é democrata. Os policiais que foram lá, a vigilância sanitária que foi lá, eram democratas também. No final das contas, o Trump está falando aqui, ele fez um statement aqui falando sobre esse caso, né? Ou seja, existem relatórios terríveis saindo de Nova York, meu antigo estado em que eu morava, onde agentes ambientais, né, entraram na casa de um rapaz chamado Mark Longo, é o nome do rapaz, né, da esposa dele. Marco foi preso, ficou preso algumas horas, enquanto os oficiais fizeram busca na sua casa e eventualmente tiraram dois animais de estimação dele, né, o Fred, o guaxinim, e Penu, o esquilo. Esses animais foram depois executados pelo estado de Nova York. As autoridades de Nova York, sob seu terrível governador, colocam mais esforços em eliminar esquilos que eram inocentes por todos os motivos, do que para controlar imigrantes ilegais e coisa e tal que estão invadindo o estado. Se Penu pudesse falar para eles que era do México, eles teriam dado para ele, tinham deixado ele ir embora, ainda dado $500 para ele gastar e arrumado um quarto de hotel para ele.
Ao invés disso, ele foi levado da sua família, muito triste, um completo desperdício de recursos, né? Esse é outro aspecto também, né? Ou seja, o que a polícia de Nova York está fazendo caçando esquilo, né? Pô, por que não está combatendo crime? Por que não está procurando bandido? Não está lutando contra a violência real, né? É o que eu falo para vocês, é o dilema do Estado. O Estado se percebe cada vez mais incapaz de resolver os problemas do dia a dia. Quando resolve agir, é igual um rinoceronte numa loja de cristais. Quebra tudo, faz uma besteira danada em cima de um negócio que não justifica, né? E a tendência é só piorar isso, tá? A tendência é só piorar porque é o que eu falo para vocês. As pessoas percebem que conseguem resolver as coisas de forma mais justa sem o Estado. O Estado está ficando sem função. E o Estado sabe que no momento que o cidadão perceber que o Estado não tem mais função nenhuma, para que pagar imposto? Para que sustentar esse bando de gente que está lá no Estado se não serve para nada, se não consegue ajudar em nada? Se essa estrutura hierárquica extremamente complexa e coisa e tal não está ajudando ninguém em nada, né? Então é isso aí, esse é o caso do esquilo Pinot. Aqui, ó, o UOL, lógico, a mídia esquerdista toda não, porque ele tinha um risco de transmitir raiva e não sei o que lá, risco de transmitir raiva, mas e aí, ele picou alguém? Ele mordeu alguém? Ele fez alguma maldade com alguém? Não consta que tenha feito maldade nenhuma, foi puramente rinoceronte em loja de cristais, ou seja, saiu quebrando a coisa toda sem se tocar do que estava fazendo, uma coisa totalmente inútil, totalmente sem sentido, totalmente inapropriada, é o que acaba resultando essas ações estatais. E aí você vê um outro lado da coisa também, que é a informação descentralizada e distribuída, né? No mundo inteiro está se falando desse caso aqui. Já tem gente dizendo que isso daqui vai definir as eleições americanas, que o resultado das eleições americanas vai ser definido por esse evento aqui, que ficou muito mal para os democratas, né? Pegou muito mal para os democratas. Está aqui o UOL tentando passar pano para o caso lá. Não, porque tinha o risco de transmitir raiva e não sei o que lá. Para com isso, que risco do quê, cara? Não tinha nada, não teve ninguém mordido, ninguém atacado pelo esquilo, não teve nada de sério. Enfim, é só mesmo o Estado errando completamente, né? O pessoal já brincou aqui, já fez o Don't Tread on Me do Pinochet. Pinochet é o nome da nozes, né? E é o nome do esquilozinho também, né? E outra coisa, o pessoal está lembrando também do caso da capivara filó, né? Vocês lembram que teve um caso similar aqui no Brasil? Como é que as coisas, né? Os problemas são os mesmos. É o que eu falo para vocês. O problema do mundo inteiro é o Estado se tornando inútil e a população cada vez mais percebendo que o Estado é inútil e o Estado apavorado com isso, tentando voltar a ser útil de alguma forma e fazendo merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.